Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você que está nos assistindo pelo esse canal do YouTube do Bispo Jurandir, o Apóstolo Jurandir, que você pode chamar de pastor, apóstolo, não é? Antes era o Bispo Jurandir. Mas depois fui consagrado apóstolo, mas em alguns ministérios eles não aceitam o apostolado. E eu sou conhecido como pastor. Pastor Jurandir foi o nome que eu abri o canal. E o canal é assim, procurando o canal Pastor Jurandir. Meus queridos, mais uma vez eu estou aqui para poder trazer uma palavra de Deus. Eu creio que neste dia você está sendo privilegiado em ouvir uma palavra da parte de Deus dentro do contexto sagrado do livro da palavra e dentro do conteúdo que nós vamos ler nesta tarde. Queremos ler no livro de São Mateus, livro do Evangelho segundo São Mateus, a carta das bem-aventuranças, no capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes vós. Esse é o livro da bem-aventurança, capítulo 5 de São Mateus, mas aqui nós queremos trazer para vocês, para todos os nossos amados que estão nos assistindo pelo canal, a bem-aventurança pelos que sofrem. Nós lemos, bem-aventurados são os que sofrem perseguições, porque eles serão bem-aventurados, ou seja, eles serão prósperos. E veja que neste vídeo, como sempre eu tenho falado, eu tenho pedido, não esqueça, se você está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, que você está assistindo pela primeira vez esse meu vídeo, aí você quiser se inscrever, aí você pode se inscrever. Você vai onde tem aí abaixo desse vídeo, tem um nome inscreva-se, aí você se inscreve. Mas se você já se inscreveu, não precisa mais você se inscrever. Não, porque você fazendo isso, você está se desfazendo da escritura que você já fez em outros vídeos. Então, só para quem não se inscreveu ainda. E você dá um like, não tem lá embaixo um dedinho assim, aí você vai e clica lá, aí dá um like, certo? Faça isso, tá bom? Nós vamos, como lemos o versículo do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, que fala sobre a bem-aventurança. E eu quero recapitular bem rápido para nós entrarmos na palavra, que diz bem, o capítulo 5, versículo 10 ao 12. Bem-aventurados que sofrem perseguições. Eu quero falar sobre aqueles que sofrem perseguições. Aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Eu quero falar nesta tarde, nesta noite,
nesta manhã de sofrimento. Sofrimento porque a Bíblia nos fala de sofrer. Bem-aventurados que sofrem perseguições. Mas são quais, o pastor Jurandir, quem sofre perseguições? Olha, perseguições, existe vários tipos de perseguições. Existem perseguições dentro da casa, dentro da família, aquele que te persegue. Existe perseguição dentro da igreja, os irmãos que lhe perseguem, você que tem cargo dentro da igreja, você que é um obreiro dentro da igreja, sempre é perseguido. Existe tipo de perseguição no seu trabalho, por você prestar um bom trabalho, por ser destaque dentro do seu trabalho. Existe muito tipo de perseguições. Mas neste dia, neste momento, eu quero falar de outra perseguição. A perseguição que nós vamos falar nesse vídeo são a perseguição daqueles que sofrem, né? Conforme Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. E também livro de Pedro, livro do Evangelho, livro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 16, também está escrito. Vamos introduzir aqui a nossa mensagem de hoje, aborda o tema sofrimento. O tema dessa mensagem aborda o tema sofrimento. É um tema sempre atual, pois sempre fará parte da natureza humana. Jesus mesmo disse: neste mundo tereis aflição. Não iremos enfocar o sofrimento sentido de enfermidade, fome, dores e coisas similares. Em suas relações ao pecado, focalizaremos o aspecto espiritual do sofrimento e nos deteremos no exame do sofrimento incomparável de Jesus Cristo, bem como no sofrimento daquele que permanece fiel ao Evangelho, mesmo em meio às mais cruel adversidade. Então veja que nós vamos falar sobre isto, aqueles que permanecem fiel ao Evangelho, mesmo em meio às muitas cruéis adversidades. É muito cruel, né? As adversidades, as perseguições que nos atinge, que faz até nós sofrer, que muitas vezes você tem dito: eu não vou mais vir à igreja, eu não vou mais vir ao culto, eu vou ficar em casa, assistindo os cultos online, assistindo pela TV. Mas Jesus disse, né? Como disse Jesus: neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis aflições. E eu sempre tenho dito isso. Neste mundo tereis aflições. É as aflições os quais nós estamos passando. Momentos de dores. Não fala a Bíblia lá no livro de São Mateus, capítulo 25. Momentos de dores, dores de parto. Dores de parto. Parto fala sobre uma mulher que está grávida, prestes a dar luz ao filho. Então essa mulher está prestes a dar a luz ao filho. Então dores estamos passando nesse momento, grandes momentos de dores, sofrimento, perda de nossos antes queridos, perda de amigos do trabalho, perda de irmãos, família. Nós estamos passando por momentos de dores e aflições. Mas Jesus disse: eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci. Muitos completam essa mensagem, mas a Bíblia só diz: eu venci o mundo. Não venha completar essa mensagem e nós venceremos, não. Jesus não falou assim. Jesus disse: neste mundo tereis aflição. Neste mundo tereis aflições e tribulações. Eu venci o mundo. Ele só disse que venceu. Ele não disse mais outra coisa. Eu venci o mundo. Leia a Bíblia direito. Eu venci o mundo. Não diz outra coisa. Eu venci o mundo. Então, meus queridos, vamos falar um pouco do sofrimento de Cristo. Um pouco do sofrimento de Cristo. O sofrimento físico de Jesus. Ele foi ferido e também
chagado. Foi ferido e foi chagado. Nós encontramos isso no livro de sofrimento físico de Jesus, no livro de Lucas, o doutor Lucas, capítulo 22, versículo 44, no livro do profeta Isaías, Isaías 53, versículo 5, e também 5 a 10, e também livro de João, capítulo 19 e versículo 1. Ele foi ferido e chagado, ele foi quebrantado e açoitado até a morte. Jesus foi quebrantado e açoitado até a morte. Você sabia disso? Você tem lido a Bíblia e tem lido isso? Jesus, ele foi quebrantado e açoitado até a morte. Isso nós encontramos sofrimento, também o sofrimento moral. Sofrimento moral nós vamos encontrar no livro de Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, capítulo 26, versículo 67, capítulo 27, versículo 28 ao 31. Jesus foi cuspido, isso aqui foi um sofrimento moral, cuspido no rosto. Jesus foi cuspido no rosto, foi agredido, insultado, foi insultado. Jesus, isso aconteceu com ele. Jesus foi agredido, foi insultado. Você tem sido insultado? Você tem sido agredido? Saiba que Jesus, ele foi, também passou por tudo isso. Mas ele disse, neste mundo tereis aflições. Mas ele disse, eu venci o mundo. Eu venci. Olha, Jesus, ele foi chargado ali naquela ocasião. Ele foi quebrantado, foi açoitado até a morte. Agora, o sofrimento moral é esse que eu estou falando para você. Jesus foi cuspido, agredido e insultado. Ele foi escarnecido, zombado e blasfemado. Cristo foi negado, rejeitado e ironizado. Isso aqui é o sofrimento moral. Nós encontramos no livro de São Mateus, capítulo 26 e o versículo 67, 27, versículo 28 ao 31. Tudo nós encontramos que Jesus, ele sofreu moralmente. Ele sofreu moralmente. Cuspir na cara do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Você viu isso? Você leu na Bíblia? Jesus, isso tudo passou. Tudo isso ele sofreu por mim e por você. Jesus, ele tudo isso passou. Por mim e por você. Aí veja que o sofrimento moral dele vem também o sofrimento espiritual. Sofrimento espiritual. Nossos pecados foram lançados sobre seus ombros. Os nossos pecados foram lançados sobre seus ombros. Isso fala sofrimento espiritual. Foi lançado sobre seus ombros, conforme Isaías, capítulo 53, versículo 4. Capítulo 53, versículo 4 do livro do profeta Isaías. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, sobre todas as nossas dores, Jesus levou. A solidão e o abandono do Pai, Jesus também passou a solidão. Você que vive na solidão, pastor, eu vivo numa solidão que muitas vezes eu entro numa depressão. Jesus também passou, mas não depressão. Ele passou por uma solidão do Pai. Veja o que ele se fala no livro de São Mateus, capítulo 27, versículo 46. Também livro do Salmo, salmista também fala, no capítulo 22, versículo 1. Livro de Éfeso, capítulo 2, versículo do 11 ao 18. Jesus, ele sofreu, Jesus Cristo sofreu as nossas, sofreu o abandono do Pai, e também a razão do sofrimento de Cristo foi nossa reconciliação com Deus. A razão do sofrimento de Cristo
foi a nossa reconciliação com Deus, conforme Éfeso, capítulo 2, versículo 11 ao 18. A razão do nosso sofrimento, a razão do sofrimento de Cristo foi do sofrimento de Cristo foi a nossa salvação, porque ele sofreu por mim e por você, para nos salvação esta do pecado, o pecado pecaminoso que havia em nossas vidas, o fardo pesado. Jesus, ele pagou por tudo isso, numa morte de cruz, lá no Calvário, Jesus pagou. Agora vejamos o que diz, também tem o sofrimento do cristão, do cristão. João, Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33. Isso aí aqui, aí diz a perseguição. Perseguição, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Calúnia e falsas acusações. Você está passando por isso? Por calúnia, por falsa acusação? Saiba que também Jesus passou por tudo isso. Por muita calúnia, por falsa acusação. Conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 45. Mateus, livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Tem também a hostilidade, rejeição e ódio. Você foi rejeitado? Você já sentiu ódio? Né? Ódio, rejeição e ódio. Olha, está lá no livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 21 a 25. Tem a hostilidade, a rejeição e o ódio. Também tem aqui, vou te ler uma parte que diz, que fala também em que consiste a bem-aventurança do sofrimento. Se você vive sofrendo, veja em que consiste as bem-aventurança do sofrimento. Os crentes são participantes das aflições de Cristo. Olha, os crentes, os salvos, são participantes do sofrimento de Cristo. Mas, pastor, nós somos participantes do sofrimento de Cristo? Sim, você é. E também eu posso lhe mostrar no livro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13, que os crentes são participantes das aflições de Cristo. Os crentes, olha, escute bem o que eu estou falando. Olha, os crentes são participantes da aflição de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Repousa sobre os tais o Espírito da glória de Deus. Repousa sobre os tais o Espírito da glória de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dele é o reino do céu. Dele é o reino do céu. Isso vamos lá para Mateus, capítulo 5, versículo 10. Grande é o galardão no céu. Mateus, grande é o teu galardão lá no céu. Livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 12. Grande vai ser o teu galardão no céu, crente. Você que é crente, você que é salvo, grande vai ser o teu galardão lá no céu. Por quê? Porque você não deixou a palavra, você não esqueceu a palavra, você tem guardada no teu coração, e grande vai ser o teu galardão no céu. E eu quero concluir este vídeo, não é? Esse vídeo eu quero concluir agora com essa conclusão. A igreja em Esmina, o Senhor se manifesta como aquele que conhecia o seu sofrimento, que era tribulação, pobreza e blasfêmia dos perseguidores. Os nossos confortos neste mistério é que em meio ao sofrimento não estamos sós. O Senhor está conosco e nos diz ainda: não temas. O Senhor está conosco e diz: não temas. Isso o Senhor Jesus, ele fala muito a respeito desta mensagem, também escatológica, lá no livro de Apocalipse, sobre a igreja de Esmina. O Senhor se manifesta como aquele que conhecia o seu sofrimento. Ele conhece o meu e o seu sofrimento. Aí ele se manifesta assim, que era tribulações, pobreza
e blasfêmia dos perseguidores. Os nossos confortos nesse mister é que em meio ao sofrimento não estamos sós. Nós sempre estamos com o Senhor, porque Ele não nos abandonou. Ele não te abandonou, sabia? Jesus Cristo, Ele nunca te abandonou. Você pode dizer, pastor, mas eu estou me sentindo só. Você está se sentindo só porque você quer, porque você não lê a palavra. Mas o Senhor nunca te abandonou. O Senhor nunca te abandonou. Sempre está ao teu lado. Não é? É como aquela pegadinha, que é uma historinha sobre a pegadinha na areia. Um certo homem, ele sofria, ele começou a chorar e ele começou agora a andar na areia. E disse ele que ele olhava para trás, só via somente as pegadas dele na areia, mas não via as pegadas do Senhor Jesus, porque ele disse que o Senhor estava com ele sempre. O Senhor andava sempre com ele, mas naquele momento que ele estava andando na areia, ele só via as pegadas dele. E ele começou a olhar e começou a dizer, Senhor, tu me abandonaste, porque eu estou olhando e só estou vendo as minhas pegadas, não estou vendo as tuas. Aí uma voz bem suave falou aos ouvidos dele e disse-lhe assim, bom, meu filho, eu não te abandonei. No momento de sofrimento, no momento de tribulação, no momento de aflição, aqueles que te perseguem, aquele que te calunia, aqueles que falam mal de ti, eu estou vendo o teu sofrimento. E aquelas pegadas que tu está vendo na areia, elas não são as tuas, mas são as minhas, porque eu estou te carregando. Eu estou te carregando no colo. Então as pegadas que ele estava vendo não era dele, e sim era do Senhor. É por esse motivo que eu digo para você que o Senhor, Ele não te abandonou, Ele não te deixa só. O Senhor não te deixa só, o Senhor não te abandonou, Ele está com você, com você. Agora cuidado por onde você anda, cuidado no que você está fazendo, o que você está profanando, o que você está falando. A Bíblia diz no livro de São Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, se você estiver falando de Cristo, ou em qualquer lugar, tiver 2 pessoas ou mais, o Senhor está no meio de vocês. Porque o Senhor não te abandonou. O Senhor está com você. Saiba disso. Então, a mensagem é esta. O Senhor não te abandonou. O Senhor nunca te deixou só. O Senhor está conosco e nos diz ainda, não temas. Não temas, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. Está sempre presente quando nós precisamos. Deus não colocou um ponto final na tua história e não vai colocar. Alguém pode dizer, o Senhor te esqueceu, como a mulher de Jó. Ele disse, abandona esse Deus e morre. Não é hora de você abandonar esse Deus, porque Jó, ele estava passando por muito sofrimento. Jó, ele veio ali um vento tão grande e impetuoso que estavam os 10 filhos de Jó. E disse que a casa caiu por cima dos filhos e matou todos. Foram 10 filhos mortos. Foram 10 filhos que Jó perdeu. Foi 3 meninas e o resto foram homens. Então Jó tinha como chorar. Você pode estar chorando por alguma perda, por algum sofrimento, mas a Bíblia diz, como tenho lido, bem-aventurado os que sofrem,
Bem-aventurado os que sofrem. É o livro da bem-aventurança, livro de São Mateus, capítulo 5, versículo de 10 ao versículo 12. Bem-aventurado você que sofre. Você é bem-aventurado. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, nessa tarde, nesta noite. E que você sempre venha ouvir, assistir aos vídeos no portal, no canal do pastor Jurandir, apóstolo Jurandir. Você tem aí também um momento para poder pensar. Se você quiser que eu vá levar uma palavra na sua igreja, você pode também me chamar pelo meu WhatsApp, que está no vídeo, o meu número do meu WhatsApp. Você pode me chamar, pode falar comigo e ver minhas condições, como chegarei até a sua igreja, a sua cidade. Eu irei, porque eu obedeço o ide imperativo do Senhor, porque ele disse, ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Então a minha agenda está aberta para que você possa assim fazer e formular o seu convite. Formule o seu convite que eu irei à sua igreja para pregar a palavra de Deus. Eu só tenho Bíblia para poder lhe levar à sua casa, ao seu coração. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. Que Deus te abençoe. Tenhais uma boa tarde, tenhais uma boa noite, um ótimo dia. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.